Vai. Muito bem, vamos retomar a nossa aula dentro da Cristologia, da introdução, e ficamos só no Gênesis 3,15, né? Mas era isso aí mesmo que eu planejei. Vamos embora. Vamos embora. Vamos aqui no texto que está toda a nossa base, né, da Cristologia e da concepção do Cristo. Não é para nós aqui, pastor Giovanni? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Vocês sabem por que João usa a terminologia verbo para o Cristo? Palavra? Sim, mas sabe por que ele usa a palavra logos? Porque dentro da cultura grega existia uma lenda, né, de um ser divino que era a palavra em ação, né, o Logos. Na verdade, não era uma lenda. Na verdade, Heráclito de Éfeso, aproximadamente 400, 500 anos antes de Cristo, Heráclito de Éfeso foi um homem tremendo. Eu vou aqui falar como falou os pais da igreja. Heráclito de Éfeso, Platão, eles eram Moisés de fala grega. Os pais da igreja diziam que esses filósofos gregos eram homens de Deus sem que eles soubessem, porque eles trouxeram tantas revelações que só a Bíblia está dizendo. Então eles eram Moisés de fala grega. E Heráclito de Éfeso Desenvolve isso, esses filósofos, eles se desenvolveram e apareceram nessa lacuna dos 400 anos. Começou ali, exatamente isso, exatamente. 400 anos antes de Cristo. No período interbíblico. Exatamente. Porque a data de fundação de Roma é 720, mais ou menos. Então eles usavam a data de fundação de Roma como um parâmetro. Mas o que você está falando é verdade. Os filósofos, a academia filosófica grega, ela veio nesse período interbíblico, 500 anos antes de Cristo. Ao ano 100, mais ou menos. Ao ano 100. Falando de Heráclito de Éfeso, Heráclito de Éfeso, ele foi o cara que dizia que o universo está em movimento. Sabia disso? Ele diz, a máxima de Heráclito de Éfeso, João, era essa: ninguém toma banho no mesmo rio duas vezes, porque tudo está em movimento. Foi Heráclito de Éfeso que disse o seguinte: todos os seres humanos, a raça humana, descende de uma palavra criadora. Palavra criadora. Que veio toda a raça humana. A palavra criadora que morava no axé. Tudo o quê? Toda a humanidade. Toda a humanidade. Não é axé não, hein? O baiano já mexeu o pezinho ali embaixo ali, ó. Axé. Que era, de acordo lá nos primórdios da filosofia grega, de onde decidia a raça humana, onde morava essa palavra criadora. Que depois é Platão que vai falar da utopia. Se a gente falar da utopia, o que é utopia hoje, para nós aqui? Sonho. É um sonho impossível, né? Só que a utopia, ela era uma cidade também, onde o amor era perfeito. Platão falava da utopia. Que lembra daquela filosofia platônica do amor platônico? Ele falava dessa utopia, onde os seres eram perfeitos, viviam num amor perfeito. Ele está falando do que sem saber? Da Nova Jerusalém. Do Éden também, não. Exatamente, por isso que eles eram Moisés de fala grega, de acordo com os pais da igreja. Pois bem, Heráclito de Éfeso dizia que a humanidade descendia de uma palavra criadora. Essa palavra criadora era o Logos. E o Logos
na pregação de Paulo. Porque Paulo sabia desse arrazoado deles. Se você pegar a filosofia grega, sabe que você pegar Platão, Aristóteles, aí você pega o Zenon, você pega Epicuro, todos eles, cada um tinha uma ideia de como encontrar esse logos. Aí Platão vai dizer que é pela espiritualidade que o homem pode encontrar o logos. Aristóteles vai dizer, não é pela espiritualidade, é pela racionalidade, porque o Aristóteles era muito racional. Não, o homem só vai encontrar o logos pela razão. Aí o Epicuro fala assim, não, o logos só pode ser encontrado na ausência do prazer. Aí os estoicos vão dizer, não, o logos a gente vai encontrar na presença do prazer. Então, na virtude, cada uma escola filosófica tinha uma instrumentalização onde encontrar o logos, quem falou esse logos ou quem era esse logos. Aí vem um sujeito lá do interior dos cafundó do Judas, que mal tinha o primário, com a pele queimada de sol, chamado João, que de acordo com a literatura é o pior grego do Novo Testamento. Tem um monte de coisa errada literariamente do grego, dele, João, tipo assim, nós fomos, nós vai, nós foi. E esse sujeito, eu sei quem é o logos, Cristo. Pá! Centenas de conversão entre os filósofos gregos. Alguém achou o logos. 500 anos depois de busca, alguém achou o logos, Cristo. Se tornaram cristãos. E muitos se tornaram pais da igreja. Muitos se tornaram pais da igreja. Você tem os pais apostólicos, tem os pais antinicenos, os pais nicenos, os pais pós-nicenos, os pais orientais, os pais ocidentais. Houve uma conversão brutal de filósofos, por causa de João, que disse, vocês querem saber que é um logos? Eu vou apresentar. Interessante, né, João? Então, xará. Aí, então, ele vai dizer, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Verbo é palavra. Falar. Voz. Aí. A igreja não entende isso, cara. Eu acredito que a igreja, 90% da igreja hoje, se você fizer uma pergunta dessa aí, eles não sabem nem do que está falando. Do que? Do verbo? Do verbo. Mas canta, né? Canta, Veio da parede. fala que é a palavra, mas não entende. Fala, Mas não tem nem ciência, né? É verdade. Mas é por causa também da própria fraqueza da liderança cristã. Como muitos deles não têm uma teologia refinada, não sabem, por exemplo, fazer uma pregação cristocêntrica, principalmente bem embasada teologicamente falando, aí os crentes ficam ralos porque a liderança é rala, infelizmente. É falta do própria liderança estudar mais isso aí. Ele Não, é eu ralo não vou porque estudar, ele não. é O Espírito Santo vai me revelar, mas o Espírito Santo não revela quando não está a informação, não está na mente. Acho interessante que lá em Oséias 4,6 que fala que o povo foi destruído por falta de conhecimento, todo mundo só fica nessa frase, no meu restante do verso, que diz que é a responsabilidade do sacerdote. Exato. Voltando à primeira parte da aula, essa denúncia que Oséias faz, meu povo perece por falta de conhecimento porque o sacerdote ajeitou. O que o sacerdote tinha que dizer para o povo? Gente, não vamos se envolver com idolatria porque nós temos uma missão. A nossa missão é receber a promessa, que todo judeu sabia que tinha aquela promessa. Todo judeu sabia. As criancinhas cresciam ouvindo que tinha uma promessa. É tanto que Arão não aguentou a pressãozinha, né? Não aguentou. É mesmo. E deu a desculpa mais esfarrapada da Bíblia dele. E vou dizer, a desculpa mais esfarrapada da história é de Arão. Coitado de Arão, mas nós somos bem parecidos. Tu dizes, eu não disse nada. Não, você é horrível. Eu estava falando mal de Arão, mas tem que fazer. Mas aquela é a desculpa mais esfarrapada da história. Esse bezerro aí, Arão, como é que você explica? Não sei, eu joguei um ouro ali e saiu ele. Essa foi boa. É a desculpa mais esfarrapada da história. Vamos lá. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ok, quando você está aqui só nessa primeira parte, é um princípio filosófico. Ok? Porque Heráclito
princípio era uma palavra que criou tudo. Mas o que os filósofos não sabiam era essa outra parte. Agora a palavra materializou. Exatamente. Agora, aqui, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aqui é só um princípio de filosofia. É um conceito. É uma ideia. É uma afirmação. Mas aqui é a materialização disso de cima. A comprovação. A comprovação, exatamente. O que a filosofia busca há 500 anos, aconteceu. E aí, essa outra parte, lembra nós, João? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como um gênito do Pai. Agora aqui nós encontramos outro princípio da filosofia. Sabe qual é esse outro princípio da filosofia? Isso aqui, ó. Evidência. Qual era a lógica de Platão? O homem, esse é o Protágoras, né? Platão dizia, a máxima dele, o homem, todo homem é mortal, logo o homem morre. A palavra logo aí não é logos, a logo é de lógica. Todo homem é mortal, logo o homem morre. Esse é o princípio do Platão. Ora, o fato do homem morrer era a evidência de que ele era mortal. É lógica. Aqui, João, que não tinha curso de filosofia, que a vida dele era viver de um país atrasado e de uma região do país que era desprezada pelo próprio país atrasado. Ou seja, não tem a história do fulano está no fundo do poço, mas tem gente que está no porão do fundo do poço. Se Israel era o fundo do poço, a Galileia era o porão do fundo do poço. Quer dizer, é um sujeito que está no porão do fundo do poço que descobre uma questão filosófica de 500 anos. É ou não é Deus nisso, gente? Puro, 100%. Aí o João fala, no princípio era o verbo, princípio filosófico. E o verbo se fez carne. Aí já não é mais princípio, é o quê? Por que que o Paulo diz que os gregos buscavam o quê? Paulo não diz? Os gregos buscavam evidências, sinais. O sinal é a evidência de que aquilo que você está falando é verdade. Porque a busca do filósofo grego também era a verdade. Quid et veritas? Era a grande pergunta. O que é a verdade? Então, uma das fontes pelas quais a verdade é um fato era a evidência. Então, o João está dizendo, tem um princípio aqui, um conceito, que de fato no princípio tinha o verbo. Mas aí ele fala que quando o verbo se fez carne, como você falou, se materializou. Ora, se materializou, se tornou evidência. Aí olha só as comprovações da evidência. Habitou entre nós. E mais, cheio de graça e de verdade. Olha aqui a palavra que ele usa, aletheia, que era o que os gregos buscavam. E vimos, olha aqui, ó, se fez carne, eu toquei. Habitou, relacionei. Vi, visão. E viu o quê? A glória como a nojento do Pai. Acabou, fechou. Interessante, João, com toda a sua simplicidade, falar para esses caras e dar para eles a segurança, para eles acreditassem. Quando ele diz, primeiro ele deu segurança, né? Filosófica para eles. Exatamente. E depois, olha, habitou entre nós. Exatamente. Aí falou assim, então me fala como é que ele, que ele deixou alguma coisa escrita? Tem um monte de coisa escrita, eu estou escrevendo dele aqui agora. Entendeu? Percebeu? Era a evidência que eles precisavam. Aí você tem o Evangelho de Lucas, que é escrito por um cientista, ele era médico, e bem certo que ele era advogado também. Lucas era um cientista, foi lá para Israel, pagou de sua própria despesa. Ele fez toda a pesquisa, entrevista, coletou informações, criou o evangelho que levou o nome dele, para convencer os gregos que o verbo, o logos, foi encontrado. Quando Jesus nasce, ele vem de uma cultura greco-romana, né? Aham. Então o mundo respirava isso. Isso. E apesar da Grécia e Roma ser duas
nações que tinham muita questão de teologia, eles também tinham aquela outra contrapartida que é ali que eles começam a questionar, ali que eles começam a raciocinar. Exatamente. Então, você tem um Cristo que faz milagres, mas o Cristo também trabalha a mente. Você tem duas coisas ali junto. Às vezes a gente, quando vai pregar para alguém no Evangelho, você tem que conhecer qual é a sede do outro, qual que é o alcance do outro. E de repente você está apresentando para ele um Cristo errado. Né? Ele não está compreendendo esse Cristo. É aquilo que ele está buscando. É aquilo que ele está buscando. Né? Exato. Qual que é a essência de Cristo que ele está buscando? Agora aqui, falando mais da cristologia, meus irmãos, isso aqui é importante, ó. E o verbo se fez carne. Saindo do campo filosófico, ó, esse versículo aqui, ele pode ser, como eu estou apresentando, uma evidência filosófica, lógica. Agora eu vou apresentar esse versículo no campo da biologia. Olha, Rita, como é que a palavra de Deus é perfeita. Esse versículo 14, você, inclusive, eu achei interessante que anos atrás, até mesmo quando eu fui convertido a Cristo, a primeira coisa que a gente aprendia era o Evangelho de João, porque era o mais fácil. Nunca que o Evangelho de João é o mais fácil. Falava isso. Discipular. Até usava como meio de evangelização. É, sim! Aí você Linguagem, decorava o linguagem, versículo, não entendia nada do versículo. Né? Não, mas não é assim, o cara se convertia, ele vai ter estudo com São João. Como se fosse São João, assim, uma coisa simples. Olha só que desgrama filosófico que tem aqui, mãe. Mas vamos lá. Ok, então, vamos sair do campo da filosofia, vamos ao campo da biologia. E o verbo se fez carne. Não foi a carne que ficou cheia do verbo. A carne que fica cheia do verbo é o rio. É o João, eu e todos que creem em Cristo, que se convertem a Cristo. Aí é a carne que fica cheia do verbo. Mas aqui é o verbo que se enche de carne. Entrou a bênção da maternidade. Exatamente, a bênção da maternidade. E olha que interessante. Uma das heresias que eu vou falar aqui, deixa eu ver se eu posso falar aqui agora. Depois eu falo. Então veja. Eu aqui não vou entrar no mérito da questão, mas eu acho uma bobagem teológica discussão por dicotomia ou tricotomia. Por que eu acho que é uma bobagem teológica? Porque o homem é um ser integral. Não muda nada, né? Não muda, está aqui, nós não somos um ser louco. A partir do momento que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, todos nós somos seres integrais, nós somos ser integral, João. A parte material e a parte imaterial está intrínseca dentro de nós. Ah, mas por que a Bíblia fala corpo, alma e espírito? É simplesmente uma linguagem de comportamento, de concatenação de ideias, mas não é um fato. Quando Paulo fala corpo, alma e espírito, é uma figura